Semana passada eu falei de 1 Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 8, e eu fiz uma distinção entre o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. Todos foram edificados. Deu para entender, né, a diferença desses três aspectos que nós podemos ser tentados. Né? A gente falou que o homem natural é aquele que não está no nosso meio, é aquele que ainda não se converteu, como Nicodemos, que precisa estar no nosso meio para se converter. O homem espiritual é aquele que já se converteu, e o aspecto dele já ter se convertido é porque não vive mais para si mesmo. E o homem carnal é aquele que já experimentou uma conversão, mas vive como se não tivesse experimentado. É o que experimentou o nascer de novo, mas continua querendo controlar a sua vida pelo seu eu, pelo meu reino, né? O meu, eu tenho, esse é o carnal. Hoje a gente vai dar sequência do capítulo 8 até o final do livro de 1 Coríntios, não é isso? Nós vamos pensar alguns assuntos que será a idolatria e a gente vai se aprofundar nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pai, eu quero abençoar o Maurício, que o Senhor manifeste, né, o seu dom, através do seu dom, que sejam palavras vivas, vindas do Senhor para nós. Que o Senhor possa escrever verdades no nosso coração, de forma humilde, de forma simples, de forma organizada para a nossa mente, e principalmente que ela reparta as emoções, que ela divida a alma e o espírito, que ela de fato caia num lugar espiritual dentro de nós, e dê frutos espirituais nessa palavra, em nome de Jesus. Obrigado. Bom dia a todos. Legal ouvir o testemunho que eles contou do Bruno. Eu vi a camisa do Pedro, está escrito ali, quebra o sistema, né? E quando ele chegou, chamou a atenção escrito assim, são comportamentos que vão contra, né? Eles quebram uma forma de vida que vai nos direcionando para o paganismo, que vai nos direcionando para uma conduta idólatra, que vai nos levando para uma vida natural, que foge do espiritual, que foge de uma relação com Deus, e esse tipo de comportamento, e como nós cantamos, que ele cresça e eu diminua, se caminhar nessa contramão do mundo, estabelecendo princípios que o povo de Cristo fez. Se vocês querem conhecer o reino, aí a gente vai lá ler Mateus 5, 6 e 7. Então, legal. Como disse o David, nós estamos nessa série de cartas à igreja, né? Não são somente as cartas de Paulo, são as cartas à igreja. E o David falou semana passada sobre 1 Coríntios, como falou no primeiro bloco, hoje vamos falar sobre o segundo bloco. E se você puder abrir lá, 1 Coríntios capítulo 10, é uma porção que nós vamos pensar para construirmos uma ideia juntos, um pensamento juntos. Antes de lermos o texto, essa igreja de Corinto foi uma igreja que Paulo teve um relacionamento muito tenso com essa igreja, né? Muito desgastante. Não tão por conta de questões doutrinárias, de uma perspectiva teológica que diz que o incômodo que Paulo tinha com a igreja de Corinto não se tratava das doutrinas, mas era uma questão de como eles se relacionavam com Paulo. Então, quando você vai ler lá 1 Coríntios 8 e 9, ele está afirmando a autoridade apostólica dele para com aquela igreja, coisa que eles não reconheciam. Então, existiam figuras que eles davam credibilidade. Existiam figuras que eles se
tinham mais costumes, que eles mais se identificavam, mas com Paulo existia um certo distanciamento, existia uma certa dureza de coração, assim, existia uma certa rejeição. E Paulo, ele age de uma maneira interessante, que ele fala assim, olha, eu sei do que eu carrego, eu sei da minha autoridade, eu sei do que estou ensinando a vocês, mas para que eu não me torne um empecilho para o Evangelho, eu abro mão dos meus direitos, para que vocês recebam, mesmo vocês não acreditando em minha autoridade que eu tenho. Mas então eu abro mão para que vocês se sintam livres para receber, para que o Evangelho de Cristo não seja impedido. Isso é interessante porque cria um cenário na igreja de Corinto que era um cenário de uma dificuldade que eles tinham com figuras de autoridade. Então, não era só uma questão de um ou outro, mas era uma questão da igreja. E por eles terem uma dificuldade com figuras de autoridade, eles criavam divisões entre eles, que é um aspecto que ele adota na carta. Então, assim, por que vocês têm... Alguns dizem que me identificam com Pedro, outros eu com Apolo, outros mais... Então, a diferença entre eles, nós vamos também pontuar isso, não é que não possa existir diferenças. Nós somos pessoas que... Nós não estamos falando de uma uniformidade, mas as diferenças entre eles não era para promover unidade, mas era para promover partidarismo, eram divisões. Isso parte muito da dificuldade que eles tinham em reconhecer uma figura de autoridade. Quando a gente percebe, quando nós temos um relacionamento e que nós temos dificuldade com os nossos pais, com pessoas que representam autoridade para as nossas vidas, nós criamos alguns vícios, alguma forma de conduta que nos impede de acessar uma realidade do Evangelho, que é eu me relaciono com pessoas que são mais parecidas comigo, pessoas que são como eu. Por quê? Porque o diferente me violenta, ele é mais escandaloso. Então, assim, ele é mais difícil para eu me relacionar com aquilo que está exercendo uma posição de autoridade para mim. Então, o que Paulo começa a tratar, por que eu estou falando isso? Porque se nós formos dividir este bloco em algumas porções, primeiro Paulo começa a tratar do indivíduo. Ele vai falar sobre uma questão de pessoal, uma questão de honra, e depois ele vai falar sobre, a partir dessa organização, ele vai organizar o culto público, coletivo, né? Lá em 1 Coríntios 11. Isso é só um panorama, porque não dá para a gente pegar todos os temas da carta e ficarmos falando, mas é só para a gente contextualizar o ambiente do que Paulo estava desenvolvendo para aquela igreja. Então ele está, primeiro, tratando de uma questão individual, problemas que eles tinham pessoais, porque aquilo refletia no culto. Por isso que o culto era desorganizado, né? Algumas versões da Bíblia vão naquele cabeçalho, vão falar para estar escrito assim, a ordem do culto. E a gente pensa assim, fica até um pouco confuso, né? Como que era? Tipo, um está profetizando, aí chegava o outro e falava assim, não, tem que profetizar com mais um. Então, quando um falava em língua, os outros tinham que interpretar. Assim, como que acontecia aquilo, né? E, de fato, é algo confuso, é o que Paulo está propondo, é uma organização. Só que essa organização não parte do todo para o individual, ela parte do individual para o todo. Então, por que existem divisões entre vocês? Porque vocês têm uma relação, vocês não conseguem entender que é uma figura de autoridade. Vocês não conseguem entender o que é alguém exercendo autoridade sobre vocês. Ou vocês escolhem aqueles que podem exercer autoridade sobre vocês. Então, vocês estão divididos. Um para um lado, um para o outro. Então, para que o culto flua de uma maneira ordenada, para que haja a unidade do Espírito, precisamos organizar isso. E a partir disso, a diversidade dos dons. Aí é o que Paulo vai explicar. Isso tudo, então, Paulo organiza o individual, organiza o coletivo, para que eles possam entender uma nova forma de vida. Aí, em 1 Coríntios 16, vai encerrar com o assunto, vai caminhar para o encerramento da carta, falando do assunto da ressurreição, que é justamente uma nova forma de se viver, né, a partir de uma outra perspectiva. Esse é um panorama da carta, que tem um outro aspecto interessante, que era a questão
cultural da cidade de Corinto. Que eu acho interessante porque a gente vê muito da cidade dentro da igreja. Então, a igreja estava na cidade como ela deveria estar. Mas o mundo, a cidade, estava na igreja como ele não deveria estar. Então, Corinto era um lugar era uma cidade cosmopolita, né? Então, assim, tinha diversidade de culturas, pessoas diferentes, muito semelhante ao que a gente vive hoje, um mundo globalizado da época. E é uma igreja que ela exercia, que ela estava situada em Corinto, e todo esse ambiente, ele falava muito alto dentro da vida da igreja. Então, era mais um fator para promover uma desordem. De o que vocês estão ouvindo, ao que vocês estão seguindo, sabe? Tipo, o mundo, a gente sempre ouviu isso, né? E depois, o mundo dentro da igreja, mas não numa perspectiva de aquele negócio de secular e sagrado, não, eu tenho que me isolar para que. Não, mas é uma questão de o que influencia, ou a igreja está para influenciar ou ela é influenciada. O sistema que nos molda, essa diversidade cultural que tem modelado as nossas perspectivas, ou a partir daquilo que nós estamos cultivando do espírito que nós modelamos a realidade da nossa volta. Então, a partir disso, a partir desse princípio, que a ideia de nós construirmos uma ideia, um pensamento sobre a questão da idolatria. Então, abra lá em 1 Coríntios 10, e no versículo 6. Vamos ver a partir do versículo 1 mesmo. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos foram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, como está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à fome. O que Paulo está falando aqui, ele está citando o texto de Êxodo 32, que é quando o povo de Israel se reúne e pede para que Arão construa um ídolo, né? Ele pede para que ele construa um bezerro. Eles vão e moldam um bezerro de ouro. E existem dois termos aqui que me chamam a atenção, que é não cobicem coisas más. E a ideia de idolatria, ela parte do princípio do íntimo, do interno. Então, assim, a gente sempre pensa numa prática idólatra quando alguém está diante de uma estátua, né, ou diante de uma imagem, e aquela pessoa presta assim, uma reverência à imagem, presta um culto para aquela imagem. De fato, não quer dizer que isso não seja idolatria. Porém, a idolatria, partindo do princípio bíblico, ela fala mais sobre a imagem que é construída internamente para que ela se torne externamente. Então, quando alguém está adorando alguma coisa, aquela imagem ela foi construída primeiro internamente. Ela foi construída primeiro no coração do homem. Então surge uma ideia que eu reverencio essa ideia, por quê? Porque aquela ideia é que vai me motivar a fazer o que eu tenho que fazer. Então, assim, existe um pensamento dentro, existe algo no íntimo. E esse algo que existe é o que vai motivar uma pessoa a correr atrás dos objetivos dela, ou seja, é o que vai modelar a vida dela. Então, eu vivo pelo quê? Eu vivo por uma imagem construída dentro de mim. Então, essa que é a ideia de que Paulo fala assim, não cobicem coisas más. Porque vocês estão construindo uma imagem que está modelando a sua maneira de viver e você levanta de manhã e faz tudo o que você faz para atingir esse objetivo, que é essa imagem que você construiu dentro. E o filósofo, estava até conversando com o Bruno antes,
Acreditando assim, né? Podia falar. Brincadeira. Mas Francis Bacon fala assim que idolatria é uma ideia falsa que constitui um obstáculo ao conhecimento da verdade. Ou seja, é uma ideia que eu construí, porém essa ideia ela já nasce falsa porque ela não nasce num princípio de Deus, ela já nasce numa perspectiva humana. Então, se ela nasce dentro de mim, ela não tem perspectivas da origem espiritual que vem de Deus. Então, é algo que eu estou construindo, e aquilo é um obstáculo ao conhecimento da verdade. Ou seja, a idolatria é o quê? É o que me impede de acessar aquilo que Deus tem para mim. Então, o que Paulo está falando? Quando vocês cobiçam coisas más, vocês estão se afastando de um propósito eterno. Vocês estão se afastando da realidade do Evangelho. Por isso que ele diz, eu, Paulo, abro mão dos meus direitos para que eu não seja um obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, a partir do que tem em mim, mesmo eu tendo consciência do que eu carrego, eu não vou tornar isso um ídolo para que o Evangelho caia em um obstáculo. Dá para acompanhar? Então, a ideia é qual é a imagem que nós carregamos dentro de nós que nos motiva, que nos induz ao movimento. Né? Por que eu faço o que faço? Por que fazemos o que fazemos? Idolatria dá origem a palavras como ideologias. Né? É um mundo ideológico que nós vivemos, ou seja, um mundo de ideias, de pensamentos que falam mais a respeito do indivíduo, da pessoa. Ele não fala tanto, ele não está vinculado ao Evangelho de Cristo. Como a gente estava cantando, ele não está vinculado a que eu diminua para que ele cresça, mas ele está vinculado ao meu próprio desejo. Então, a ideia de idolatria, ela começa desde o Gênesis. Quando Deus criou o homem e colocou o homem no jardim. Então, Deus cria o homem. E quando esse homem tem um diálogo com a serpente, então a gente não sabe quem era a serpente, mas assim, existe uma filosofia envolvida naquela realidade. Né? Então, Deus criou o homem, colocou o homem no jardim e deu aí instruções de como ele deveria viver naquele espaço sagrado. A partir disso, chega a serpente. E ela planta uma ideia na cabeça do homem. Fala assim, mas o que? Aí o homem cogita, ele flerta com a árvore do conhecimento e a serpente lança uma ideia. Mas por que você não pode comer? Ah, Deus falou que não pode comer. Mas por quê? Porque se você comer, você será como Deus. Então, ou seja, ela implanta uma ideia de que Deus criou o homem. Agora, esse homem que foi criado por Deus, ele tem uma imagem de que eu posso ser como Deus. Ou seja, eu posso ter as rédeas da minha vida. Esse homem foi colocado no jardim para contemplar a Deus. Agora existe uma ideia dentro dele de que ele pode ter um mundo só para ele. Deus criou o homem e colocou no mundo. Agora esse homem pode ter um mundo para ele. Por quê? Porque eu posso ser como Deus. E se eu comer, os meus olhos vão se abrir. Está dando para entender? Então esse homem vai e come do fruto. Então ele faz o que não deveria, ele rompe com o limite. Imediatamente o que Deus faz? Tira ele daquele lugar. Por quê? Porque agora ele tem um mundo próprio. De uma imagem que ele criou de Deus, que não tem a ver com a imagem que ele recebeu no princípio. Com a imagem original. Então, a idolatria começa com uma distorção da imagem original, que é uma nova imagem. Não tem? Então, esse é o princípio da idolatria, que quando o filósofo diz, é uma ideia falsa, que cria um obstáculo para o caminho. O que Deus faz imediatamente quando o homem peca? A gente vai ler lá na consequência. Ele expulsa o homem do jardim e fecha o caminho, né? Ele coloca um anjo que fecha o caminho que dava acesso à árvore. Ou seja, a gente pode concordar com o filósofo de que a idolatria é uma ideia falsa que cria um obstáculo para o caminho da verdade. Então agora existe um obstáculo. Você não pode conhecer a verdade. Por quê? Porque a imagem que você tinha dentro, ela está distorcida. E agora você tem uma outra imagem. E essa imagem você vai viver nela no seu mundo. E você vai construir no seu mundo aquilo que você já construiu dentro. Então percebe que as nossas relações com o mundo, as nossas relações com aquilo que é externo, são frutos
são fruto das nossas relações, daquilo que construímos e cultivamos internamente. Pois bem, então abra sua Bíblia em Êxodo 32, isso vai ficar mais evidente e claro. Êxodo 32. A partir do capítulo 1. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou o altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Então, esse é o texto que Paulo tem em mente quando ele está falando aos Coríntios, no trecho que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 10. E existem alguns princípios aqui muito interessantes. Estava até conversando na quinta-feira, o Luiz falou que eu fiquei pensando, e nesse primeiro versículo, diz: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte. Então, assim, aí, isso concorda com o que nós estamos falando, por quê? Porque fala de uma perspectiva muito própria. Então, quando eles estavam vendo que Moisés estava demorando, ou seja, quando eles não estavam mais vendo Moisés, porque Moisés demorava. Então diz: nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então já existe uma ideia de uma perspectiva muito própria. Então, assim, a forma como eu vejo, e eu construo um ídolo a partir do quê? Do que eu não sei. Dando para entender? Então, assim, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Então, vamos fazer um ídolo, vamos fazer uma imagem. Então, concordam que o que é a idolatria? Ela é um fruto a partir daquilo que eu não sei. Quando o homem perdeu o contato com a realidade com Deus, ele passa a não conhecer mais a Deus. Ele passa a não se relacionar mais com Deus. Ele já não está mais naquele ambiente de espaço sagrado chamado Jardim do Éden. Um jardim de perfeição, um jardim de plenitude, onde ele é completo nas suas relações, onde ele é completo, onde ele vê Deus como Deus é. E Deus o vê como ele foi criado. Então, quando ele perde esse lugar de sabedoria, de conhecimento de Deus, ele fala assim: nós não sabemos o que aconteceu. Então, Arão, você vai fazer para nós um ídolo. Então, quando ele cria esse ídolo, ele vai criar uma ideia. Então, eu vou fazer algo. Então, tipo, eu não sei o que aconteceu. Então, eu tive uma ideia. Entendeu? A questão da idolatria, da ideologia, do mundo de pensamento. Então, ele vai construir uma realidade a partir do quê? A partir do que ele não sabe. Eu não sei o que aconteceu com Moisés. Então, vamos fazer um ídolo. Então, vai e faz pra gente. Ele vai e chama o sumo sacerdote. Então, por que ele chama de sumo sacerdote? Isso é interessante. Por quê? Porque ele precisa de uma figura sagrada perto dele. Tipo, eu preciso de algo que vai sustentar. Então, eu preciso de algo sagrado que vai sustentar o que eu lembro. Tipo, eu tenho um vislumbre do que é Deus. Então, eu preciso de algo de Deus que vai sustentar as minhas ideias. E é muito interessante porque eles dizem: faça para nós deuses que nos conduzam. Então, tipo, eu já não conheço mais o caminho que me foi fechado, fruto da minha desobediência. Mas agora eu tenho um novo caminho. E por esse caminho, eu preciso de algo que me conduza, com uma figura religiosa e com um ídolo que eu criei à minha própria imagem. Então, Deus
criou o homem à sua imagem. E o homem criou um Deus à sua própria imagem. Então esses são princípios de idolatria. Qual é o objetivo disso para a nossa vida? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque, como eu comecei dizendo, às vezes a nossa imagem sobre idolatria é sempre uma imagem de uma figura religiosa, de um templo pagão, de um templo idólatra, mas nós vivemos numa sociedade idólatra. E muitas vezes nós podemos cultuar a Deus de maneira idólatra. Por quê? Porque é fruto de coisas que a gente não conhece. Eu posso me relacionar com Deus a partir do que eu não conheço de Deus. Eu posso tentar uma relação com Deus sem me relacionar com Deus. E eu posso tentar pregar sobre isso e falar sobre isso. Está dando para entender? E o interessante também é que esses homens, eles pediram para que Arão construísse um bezerro de ouro. E é uma figura até comum no mundo antigo. Bezerro de ouro. E muito do que a nação de Israel pediu ali para que Moisés, para que Arão construísse, tinha muito a ver com as nações em volta. Então, Israel tinha um Deus que eles não conseguiam ver. Porque a lei diz que eles não poderiam ter nenhum tipo de imagem que representasse Deus. Porém, as outras nações, elas tinham deuses com imagens. Então, eles tinham templos pagãos, a gente vai lembrar daquela imagem de Dagon. Então, sim, são as nações que elas tinham seus deuses, a sua representatividade. E Israel, quando ela perde esse ponto de contato com Moisés, que é o seu líder, onde que Moisés está? O que ele está fazendo? A gente não está vendo, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Então eles começam a querer buscar outros tipos de referência. Que isso casa muito com o que a gente estava falando sobre a igreja de Corinto. Que é uma questão de, agora, Israel ele não era mais luz para as nações, mas ele buscava uma luz em outros lugares. Eu preciso de alguma coisa para me iluminar. Eu preciso de alguma coisa para guiar o meu caminho. Então, vamos fazer igual. E o igual aqui não é unidade. O igual aqui não é de vamos ser um. O igual aqui é de procurar alguma coisa semelhante a mim mesmo. Não é a partir da diversidade a gente promover uma unidade do Espírito, que é o que Paulo ensina em Corinto. Mas eles estão assim, vamos buscar alguma coisa que nos torne iguais aos outros. Sabe aquele complexo de inferioridade? Então, assim, eu estou num ambiente, eu estou na minha escola, eu estou no trabalho, eu estou num ambiente e aquele ambiente ele é hostil para mim. Então, o que é mais fácil? Eu me adaptar àquele ambiente. Isso vem muito, assim, queria até citar mais à frente, mas é uma realidade que nós vivemos hoje, que é a questão da teologia coaching, né? Que é promover as habilidades do homem, supervalorizar aquilo que você carrega. Não, você pode. E a gente vê isso se expandindo, né? Assim, de uma maneira que ela não está mais só nos auditórios assim, dos cursos de coaching, mas ele está dentro da igreja. Então não é mais uma questão de vamos preservar o evangelho, não. Vamos preservar uma imagem que você tem potencial e isso deve ser valorizado. Então percebe que a gente está dentro de um cenário em que o ambiente que nós estamos vivendo, ele é meio que possuído por uma realidade de idolatria, por ideias, por pensamentos que temos a respeito de nós mesmos. E nós usamos a imagem do divino, nós usamos a imagem do sagrado para sustentar isso. Mas já não existe uma relação direta com Deus. Já não existe mais uma relação de pureza com o Evangelho. Existem bezerros, e bezerro fala de força. O bezerro no mundo antigo ele é símbolo da fertilidade. Então, é a minha capacidade de produzir. É a minha capacidade de produzir conteúdo. Também outra palavra que está em alta, né? Produzir conteúdo. Não, que tipo de conteúdo você tem? Cara, que tipo de conteúdo nós temos? Porque se eu tenho um conteúdo que fala de mim mesmo, eu não estou cooperando para redenção do mundo. Eu não estou andando numa contramão
que afirma que Cristo vai vir para redimir essa terra. Porque nós estamos falando, o Evangelho ele é construído a partir da vinda do Filho de Deus, a sua entrega como sacrifício, para quê? Para redimir, para resgate. Então, a nossa cooperação com o Evangelho, a nossa ministração acerca do Evangelho, ela está relacionada ao quê? Ao resgatar uma imagem de Deus em nós. A imagem do Cristo em nós. No 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo, ele é aquele caminho que foi fechado no Éden. Ele é a verdade que foi perdida pelo homem, e o homem criou a ideologia, criou a idolatria. E ele é a vida que o homem perdeu também no Éden. Que ele morreu, mesmo tendo continuado vivo. Então, tipo, é o pior tipo de morte, quando você anda como um morto-vivo, tipo The Walking Dead. Então, o cara está morto, mas ele está apenas vagando como um errante, né? É o que está escrito. Então, o homem vive como um errante na Terra. Ou seja, ele tem propósito, ele não tem discernimento. Ele vive e deixa da vida me levar. Uma vida que ele acha que ele tem. Então, dando sequência nisso, o filósofo ele também vai dizer assim, o homem ele se tornou o padrão das coisas. Quando o homem se tornou o padrão das coisas, ele faz com que todas as suas percepções sejam verdades. Isso vai concordar com o que Paulo diz lá em Romanos, que o homem ele trocou a verdade de Deus pela mentira. Ou seja, ele detém a verdade de Deus pela mentira. Por quê? Porque agora o homem é o padrão. Então, Deus criou. Qual é o padrão? Deus criou. Deus criou a partir dele. Antes que falei, o mundo existia dentro de Deus antes de existir. Então Deus criou. Mas agora, o homem que se tornou o padrão. Então, tudo que o homem cria vai partir dele mesmo. Vai partir das suas convicções. Então, agora, o mundo, a verdade que nós conhecemos, ou a verdade que está sendo dita, é uma verdade que tem padrão a própria humanidade. Uma humanidade fragilizada. Uma humanidade com pecado. Uma humanidade que caiu do lugar que foi colocado. Quando Paulo está falando assim, então, que vocês não cobicem as coisas más, ele está falando sobre uma alteração de realidade. O que eu quero dizer com isso? Ele fala assim, quando vocês cobiçam, vocês estão criando uma realidade que não deveria existir. Ou querendo dizer algo que não deve ser dito. Tipo, vocês estão andando pela contramão. Andando por um caminho que o fim dele é morte. Então, o que acontecia na igreja de Corinto, ele tinha por origem como é que eu posso falar? O pecado do homem no sentido de errar o caminho, no sentido de desvio, ou seja, o desvio do homem, que era o que estava ditando a ordem da igreja. E por isso era uma igreja dividida. Então não há como, se nós olharmos para a nossa vida e pensarmos naquilo que nós almejamos, nós não conseguiremos acessar algo de Deus se não partirmos de uma reorganização do nosso interior. Se não partirmos de uma reorganização da nossa mente. Se não partirmos de uma reorganização da imagem que temos na nossa mente sobre os nossos objetivos de vida. Eu não posso ter um objetivo de vida, ou eu até posso ter um objetivo de vida que ele fale mais de mim mesmo. Então, assim, qual que é o exercício? Que eu almejo para a minha vida? Ele é fruto de uma imagem que eu construí? Ou ele é fruto de algo que eu vi de Deus? Sabe, eles construíram um bezerro, porque eles não viam Moisés e não sabiam o que tinha acontecido. Os meus sonhos são de algo que eles são frutos de um desconhecimento da minha parte?
Tipo, eu não conheço, mas por isso eu sonho. Então se pergunte agora, qual é o seu sonho? Não precisa de responder. Mas qual é o seu sonho hoje e agora, quando você olha para a sua vida num todo? Qual é o sonho, o que me alimenta, tipo, quando eu acordo e o que eu quero ser amanhã, o que eu quero ser daqui a 10 anos? Será que as respostas que virão à nossa mente, elas falam de uma relação com Deus? Tipo, eu consigo ver algo de Deus e trazer isso para a minha vida e participar disso? Ou eu, quando eu vou analisar os meus sonhos, eu só vejo algo de mim mesmo? Eu só vejo algo tipo, não, eu quero fazer uma viagem missionária. Quero... Mas por que você quer fazer uma viagem missionária? É por amor ao Evangelho? É por uma satisfação pessoal? Porque no capítulo do amor de 1 Coríntios, Paulo vai falar que muitos podem dar até o seu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, não tem nenhum tipo de efeito. A palavra que ele usa para amor ali é o amor ágape, né? Que nós conhecemos muito bem. E o ágape fala de um amor sacrificial, um amor que se doa. Mas quando ele fala de um amor sacrificial, ele está falando de um amor que se identifica com a obra de Cristo. Então é um amor que vem do Evangelho. Não é só, eu sacrifico a minha vontade para fazer algo. Não, não é isso. Ele tem que estar correlacionado com a obra de Cristo. Ele tem que ter uma relação com Jesus. O amor sem Cristo, ele é só uma boa vontade, uma pessoa boa, uma pessoa com boas intenções, mas a gente sabe que isso não é que nos salva, isso não é motivo para salvação. Boas intenções não salvam ninguém. Bons comportamentos não salvam ninguém. Mas Cristo que nos justifica. Cristo nos salva. Então, se esse amor não tem uma relação com Cristo e com sua obra salvífica, isso não tem efeito nenhum. As pessoas podem olhar para você e falar assim, nossa, como ele é um bom rapaz. Alguém que já foi em velório e já percebeu assim, tipo, a pessoa fala, nossa, mas ele é um homem muito bom. Aí você pensa assim, pô, mas será que ele vai para o céu? Pô, ele é um cara bom e tal, trabalhou com toda a família. Aí ele tomava uma cerveja no final de semana, ele fazia isso, fazia aquilo e tal. Não roubou nem matou, não tá falando. Não, ele não roubou nem matou. Cara, isso é o suficiente. Pelo Evangelho nós sabemos que não é. Então, assim, percebe que como que a idolatria ela é muito viva, por quê? Porque as pessoas têm qual é a imagem que eles têm de uma pessoa que vai para o céu ou que não vai? Uma pessoa que é salva, a imagem é, não, ele era um bom homem. Tipo, ele era um bom homem. Então a imagem é dele mesmo. Não tem uma imagem do Cristo. Não tem uma imagem da cruz, não tem uma imagem de Deus. Sabe? Porque se a gente for olhar as mortes, né? Tipo, as mortes dos apóstolos, eram mortes, assim, escandalosas, né? Tipo, era perder a cabeça, era ser crucificado, era ser queimado. Então, assim, nossa, mas por que ele mesmo? O que ele fez de ruim para ser queimado, né? Alguma coisa esse cara não fez de bom. Então percebe que, quando você vai analisar a figura humana, o nosso parâmetro, o padrão vai mudar. Se a gente for olhar assim, não, ele morreu queimado, é porque ele fez alguma coisa ruim. Ah, mas, assim, Deus abençoe muito minha mãe, mas minha mãe tem muito disso, de analisar muito, aconteceu isso porque, né? Uma coisa aí, sabe? Não que isso seja excludente, assim, tipo, a gente pode fazer alguma coisa e atrair, não estou dizendo isso. Só que quando o padrão é somente esse, a questão é quando isso exclui todas as outras formas de analisar, quando o padrão é só esse, somente a figura humana, nós estamos falando de uma perspectiva idólatra. Nós não estamos falando de uma perspectiva de reino, de uma perspectiva de espiritualidade. Então a gente está baseando todo o nosso comportamento no ídolo, naquilo que ele me representa, no que a minha força, que a minha capacidade de fazer pode me proporcionar. Um outro texto que eu gostaria de ler, está lá em Ezequiel, capítulo 14, se você puder abrir.
Esse texto é muito interessante. Quem pode ler? Ezequiel, capítulo 14, do 1 ao 4. Quem pode ler, por favor? Ezequiel 14, do 1 ao 4. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Esse texto é muito interessante, né? Porque então, assim, as autoridades de Israel vieram e se sentaram diante dele. Então o Senhor falou: estes homens ergueram ídolos em seu coração. Percebe que o problema da nação não era eles adorarem um ídolo de madeira e de pedra. A questão é que antes deles erguerem um ídolo de pedra, eles já tinham um ídolo dentro. Então, uma imagem para ser reproduzida fora, ela já foi criada dentro. Então, os homens chegaram e ele falou assim: esses homens ergueram ídolos nos seus corações e puseram tropeços diante de si. Tipo, o que não permitia eles caminharem, o que não permitia eles se desenvolver, o que não permitia eles terem uma vida de desenvolvimento do Evangelho era um ídolo no coração. E interessante é que Deus fala assim, quando qualquer... Deixa eu ver. Aí diz, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Então, se nós estamos falando que o ídolo é uma mentira que nós construímos dentro. Então, assim, ele é uma imagem que eu construo, mas essa imagem, ela está em oposição à verdade de Deus, correto? Ela está em oposição. Então, ou seja, se ela está em oposição à verdade de Deus, é uma mentira. Um exemplo que eu acredito que faz muito sentido na aplicação desse texto é 2 Crônicas 18. Todos conhecem esse texto, 2 Crônicas 18, quando fala sobre Acabe e quando vem um espírito de mentira diante de Acabe. Já leram isso? Vamos ler 2 Crônicas 18, então. Então fique com esse texto em mente, Ezequiel 14. Para a gente não ler tudo, porque é um texto um pouco grande, mas assim, Acabe 18. 2 Crônicas, capítulo 18. Acabe chama Josafá, rei de Judá. Ele chama Josafá para eles lutarem uma batalha, que é em Gileade. Então, ele chama Acabe chama Josafá e fala, você vem comigo para nós guerrearmos? E ele falou assim, não, ok, eu vou. Aí ele falou assim, mas tem uma condição, a gente precisa de consultar o Senhor. Precisa de consultar a Deus para saber se ele nos entregará aos nossos inimigos. Era uma prática em Israel. Consultar os profetas para eles saberem se eles poderiam ir naquela batalha. Aí ele falou assim, ok. Aí Acabe fala assim, não, então tá bom, vamos lá. Eu vou chamar os profetas. Só que tem um problema. Tem um cara aqui que ele fala as coisas um pouco diferente.
Então, tipo assim, eu chamei os 400 profetas e todos eles vão nos dar respaldo. Mas tem um homem, Miqueias, que ele costuma ser meio chato. Aí chamaram todos os profetas e chamaram Miqueias. E Miqueias falou assim, ok, mas eu vou falar o que Deus me mostrar. Aí está Josafá, Acabe e pergunta, não, vão que o Senhor entregará as suas mãos. E Miqueias responde, no primeiro momento, não, pode ir que vocês serão bem-sucedidos. Aí Josafá interrompe e fala, diga a verdade. Aí ele diz a verdade. Eu vi as ovelhas de Israel espalhadas. Então, tipo, você vai morrer. Aí Acabe fica enfurecido. Tá vendo? Ele nunca fala o que eu gosto de ouvir. Tem alguma relação com a teologia coach hoje? Tipo, existem 400 pessoas que falam o que eu gosto de ouvir. Mas sempre vai existir um que fala o que eu preciso de ouvir. Dando pra entender? Porque vai existir uma voz profética. Uma voz que vê o que Deus está fazendo. E ele diz, eu vi Deus assentado no seu trono, e existia um exército de anjos à sua direita, existia um exército de anjos à sua esquerda, e um desses espíritos surgiu diante de Deus e disse, eu serei um espírito de mentira na boca de Acabe. Eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas para enganar Acabe. Percebe que o que Ezequiel diz? Que o homem seria julgado pela sua idolatria? Assim, eu vou tratar dele conforme a idolatria dele. Então, se ele vive numa mentira, os profetas vão dizer mentira. Se nós cultivamos uma vida de mentira, nós somos sempre nos cercar de pessoas que vão nos dizer aquilo que nos mantém numa vida de mentira. Nós vamos sempre nos manter rodeados de palavras que vão nos acalentar, que vão nos Bruno está falando que Paulo fala em Timóteo que nos últimos dias muitos ajuntarão para si pessoas que falam de acordo com seus próprios desejos. Você era ouvido, é isso. Então, percebe como o que é uma realidade idólatra e como nós podemos estar, talvez, muito imersos nela. Um espírito de mentira que engana e acaba e fica enfurecido e fala assim, manda matar esse cara, manda matar Miqueias, e manda ele para uma prisão para ele ficar lá apanhado. Ponto é, existe uma voz profética nos nossos dias, mesmo em um cenário em que a mentira ela é perpetuada, mesmo em um cenário em que nós estamos cercados de profetas de Baal, profetas que estão ouvindo um espírito de mentira. E esse texto assim, ele dá uma bugada na mente da gente, né? Porque é um espírito de mentira que vem de Deus. Então, assim, aqueles homens poderiam estar ouvindo algo que vinha de Deus. Só que Miqueias viu uma realidade que assim, é de Deus, mas é de mentira. Mas é uma mentira. Então Acabe foi à batalha e morreu. Acabe é muito conhecido por ser um rei em Israel, que ele profanou o templo do Senhor, que ele assumiu a cultura do povo da sua esposa, né? Ele decidiu fazer uniões políticas com povos pagãos, ele casa com Jezabel, ele traz para dentro do templo uma realidade idólatra, ele traz para dentro do templo uma vida pagã, e ele não se arrependeu daquilo. Ele foi julgado pela sua própria idolatria. Ele foi julgado pela própria imagem que ele construiu dentro dele. Então Deus o julgou daquela maneira. Isso faz muito sentido, porque quando eu penso também no texto de Coríntios, na carta aos Coríntios, quando Paulo está falando sobre a realidade do amor, e o amor nos é contado hoje como uma ação sentimental, que também é uma mentira. Ele não é um sentimento. Ele não é somente um sentimento. A gente pode ter um sentimento de amor. Mas quando Paulo ele está falando sobre o amor ágape, ele está fazendo um contraste até mesmo com a cultura da época.
Porque o mundo grego, ele conhecia outros tipos de amores. Mas são amores que eles falam muito mais da pessoalidade das pessoas, e não que isso seja anulado, não que isso não seja válido. Tem o amor filéu, tem o eros, mas o que Paulo está propondo é uma realidade de entrega, não são essas paixões que vão me mover. Não é a minha identificação com aquilo que eu tenho, não é o meu desejo por aquilo que eu não tenho. Mas é uma verdade que vai muito além dessa realidade superficial. Qual é a ideia? É nós atingirmos ou conseguirmos pensar com mais profundidade. Com mais profundidade por quê? Porque o profeta, os profetas estavam com um espírito de mentira nos lábios, mas um homem viu a verdade de Deus. Um homem viu que Deus estava falando profundamente. Então, quando nós paramos para pensar na nossa vida, o que Deus tem falado de maneira profunda a nós, e se temos cultivado uma verdade profunda de Deus que não tem a ver com uma verdade baseada na imagem que eu construí de Deus, a imagem que eu construí a partir da queda. Sabe, eu posso ter... a questão é que a nossa imaginação, nós temos que orar para Deus santificar a nossa imaginação. Não estou desaprovando aqui o que pensamos, o que imaginamos, porque a ação do Espírito ocorre na mente. Então, o que nós precisamos é renovar os nossos pensamentos, que é o que Paulo fala em Romanos 12. Renovar o nosso entendimento. Ou seja, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é adequar aos padrões do mundo, mas é quando nós começamos a renovar, santificar a imagem que temos internamente. Quando começamos a renovar os nossos pensamentos, a maneira de nós nos relacionarmos, até que uma imagem do céu, uma imagem do que é eterno, se forme em nós. Isso venha modelar os nossos caminhos. Para a gente caminhar para o encerramento, para a conclusão, abra sua Bíblia lá em João 14. No 14:6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Então percebe que conhecer está relacionado ao que eles estão vendo. Tipo, vocês têm visto o Pai, porque vocês estão me vendo. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. O passo prático, talvez, qual é a imagem do Cristo que nós temos? Porque Paulo vai caminhar para o encerramento da carta aos Coríntios falando sobre a ressurreição. E às vezes nós podemos nos relacionar com Cristo que está na cruz. Estou dizendo que isso não estou querendo colocar aqui uma possibilidade de invalidar essa imagem do Cristo na cruz. A questão é que Cristo está ressuscitado nos céus, sentado no trono, sentado à direita de Deus, à destra do Pai. Então, o que eu queria reforçar é essa imagem que temos do Cristo ressurreto, o Cristo que teve um corpo transformado. E por quê? Não é tornar abstral a mensagem, mas é no sentido de nós estamos caminhando em direção a uma novidade de vida. E quando nós começamos a pensar de maneira diferente, nós estamos mudando também a nossa forma de viver. Cara, qual é o objetivo final da nossa caminhada? Qual é o objetivo final? O que nós queremos? Uma vida diferente. Uma vida com uma nova natureza, uma vida com novos pensamentos, uma vida com novos comportamentos.
uma vida com uma imagem de Deus cada vez mais viva dentro de nós. Não uma imagem de um Deus que foi morto. Tipo aquele filme, um bom filme a gente vê, né, como Deus não está morto. É interessante, é muito legal assim, a perspectiva, que fala de uma realidade acadêmica e a pessoa oprimida ali, né, aquele ambiente tenso. Então, eu queria compartilhar essa mensagem para que nós pudéssemos refletir sobre aspectos idólatras na nossa vida. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, que nós pudéssemos fazer uma oração, que você pudesse refletir sobre realidades que você tem vivido, sobre realidades que você tem planejado. Isaías diz assim que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os planos são mais altos do que os meus. E às vezes nós estamos pensando algo que Deus não está pensando. Então, assim, Deus tem planos mais altos, mas a gente está num nível na nossa vida que não corresponde ao plano de Deus para a nossa vida. Então, Pai, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa compreensão, desvende a realidade das Escrituras aos nossos olhos, desvende o caminho da verdade, da vida, revele o Cristo em nós, Pai, para que possamos ver. Eu oro para que, como comunidade, possamos avançar nos planos que o Senhor tem para essa comunidade. Eu oro para que possamos avançar no desenvolvimento pessoal, que possamos avançar como famílias, que possamos avançar como indivíduos, como famílias, como comunidade, que possamos, Senhor, ser uma luz para essa cidade, que possamos ser uma luz, uma candeia que brilha e expressa a Tua verdade para as pessoas ao nosso redor. Que não sejamos como aqueles que escondem uma candeia debaixo de seus aposentos para que ela não ilumine, mas que tenhamos coragem de ser uma luz que brilhe no alto da montanha, para que a Tua luz ilumine a cidade, ilumine a escuridão que nós vivemos, a realidade à nossa volta. Eu oro por cada irmão, Senhor, que está aqui, que se esforçou para estar neste culto hoje. Que o Senhor nos ajude a vencermos esse mundo idólatra. Que o Senhor nos livre de sermos idólatras. Que o Senhor reforce a sua imagem em nós. Que o Senhor ative, acione a verdade do Espírito em nós. Que sejamos incomodados durante esses dias, que possamos ser incomodados essa semana, para termos uma revelação do Senhor. Uma revelação daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor, da forma como o Senhor quer nos posicionar, como o Senhor quer nos movimentar. Que possamos fazer uma reflexão do que temos cultivado do Senhor e do que temos cultivado de nós mesmos. Nos ajude com isso, Senhor. Em nome de Jesus.